Mexe, remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. E é nesse clima gostoso que a gente vai iniciar o vídeo de hoje, com bate-papo, junto com a Renatinha, no Fala Mãos de Pai. De pai! Como eu havia dito para vocês, hoje a gente vai ter a Renata aqui com a gente para dar um testemunho. E desde já eu quero agradecer, Renata, por você abrir um pouco da sua história, da sua vida pra gente, para que possa tocar, né, muitos corações que estiverem assistindo o vídeo. Então você que acompanha o nosso canal, a gente vai estar agora falando sobre a Renatinha, sobre toda a sua história dentro da igreja, para vocês também poderem conhecer um pouquinho de nós, né, de maneira mais íntima, mais próxima. Então, Renatinha, como é que a gente começa? Pela infância, como é que foi o seu início? A sua família, onde tudo começou? É melhor do início mesmo, né? Eu nasci dentro da igreja, né? Meus pais são católicos, praticantes de todo dia a missa, de todo dia rezar o terço. E eu e minha irmã, a gente já foi, né, participando da igreja, da missa, já bem bebezinha mesmo. Inclusive, eu lembro que nos meus 6 anos eu já participava da liturgia, né? Era aprendendo a ler na escola e já servindo na missa das crianças. Praticando, né? Ali na paróquia de Nazaré, com a irmã Luísa, né, já está no céu, mas assim, foi uma pessoa muito forte na minha história, na evangelização da minha vida no início, né, que é minha catequista da Eucaristia. E ali foi onde eu comecei, né, na caminhada da igreja, de servir a Deus, né, na liturgia e nos gestos das músicas, porque ela também cantava e eu ficava na frente, assim, no meio, um pouco no presbitério, e as crianças seguiam os gestos que a gente tinha, né, só entra no céu. Era a básica, né? Que a gente sempre cantava. Quem for com as crianças. Então, assim, foi o início, foi aí, né? Na igreja. E uma família, assim, muito engajada. Fiz crisma lá também. Tudo na paróquia de Nazaré. Isso, ali no Montes, né? Próximo onde você mora. Pronto. Então, a gente sempre teve ali, inclusive meus pais ainda são engajados lá, né? E aquela caminhada mesmo, de dentro da igreja e tudo. Só que assim, a minha família, ela é uma família muito tradicional. Meu pai é muito rígido, a gente sempre teve que andar na linha. E a minha mãe também muito organizada e muito perfeccionista. Então assim, aquelas crianças que não podiam suar, que não podiam correr, que não podiam, né? Foi assim, aquela coisa assim, bem rígida mesmo, sabe? E aquela impressão, aquela catequese que a gente tem de que Deus castiga se você não fizer certo, tem que ser perfeita, tem que fazer tudo bem, não pode errar. E aí eu fui crescendo nisso, né? A minha história, eu sempre fui muito parecida com meu pai. E eu cresci todo mundo dizendo isso. É a cara do pai dela. Tanto fisicamente como... no jeito de ser. Isso, na personalidade. E a minha irmã, consequentemente, parece com a mãe dela. E aí ficou meio que essa divisão durante toda a nossa história de vida. Então assim, na tua infância, a partir da fala de outros, você sentiu essa quebra com a sua mãe. A ligação com a mãe. Isso. Não que brigaram, mas você vê as diferenças surgindo pela proximidade com o seu pai, pelas características. Papai era muito da espiritualidade, de querer participar das coisas da igreja. A minha mãe hoje, ela é bem engajada, mas no início do casamento ela não era assim de frequentar muito a igreja. Então é meio que eu me identificava com o jeito dele. E assim, a gente às vezes tinha conflitos mesmo. Isso na infância já? A mamãe queria meio que me formatar do jeito que ela achava que a filha dela tinha que ser. Eu sou a primeira, a primogênita, aí né? tinha que ter o modelo, né? Tem que ser dona, assim, tem que ser uma exímia dona de casa, tem que estar prestando atenção no perfeccionismo das coisas, isso aqui tem que estar assim. E Deus te puxando. E eu não era muito parecida com essas coisas de pegar nesses detalhes do meu dia a dia, né?
Então, assim, meio que eu achava assim, que ela era chata, que isso ali era exagero, que eu não gostava muito desse jeito dela, meio que dentro de mim eu não ia aceitando muito isso. Ela quer que eu seja igual a ela e eu não sou. Enfim, né, a gente foi caminhando, apesar disso a gente foi crescendo e tudo. Graças a Deus, com relação à profissão, eles sempre deixaram a gente livre, então eu pude seguir o que eu gosto mesmo de fazer. Mas aí na adolescência piorou um pouco esse jeito dela de querer que eu fizesse igual a ela. Essa relação de vocês, né? E aí eu tinha assim muita unidade com o papai em olhar, em gosto. E era meio que meu Deus no céu, meu pai na terra, o que ele dissesse era lei. Meio que ela era meio de escanteio mesmo na minha vida, assim, no sentido do emocional, da gente estar junta. Ela não era minha amiga, né? Assim, a gente não tinha essa relação de filha e mãe, assim, como na maioria das vezes as meninas acabam construindo. Renatinha, a gente entrou, tu acabou de falar, a gente entrou na adolescência, né? Na sua adolescência. E aí, assim, a gente sabe que quando a gente entra na adolescência, existem muitos conflitos em relação ao meio, né, os nossos amigos na escola, o que eles querem viver, e de repente você sempre ali engajada na igreja. Como foi esses conflitos, né, assim, de repente você tá numa escola... Da fé dela, né? Da sua fé, de ter amigo querendo ir, de repente, para festas, com outras maneiras de querer viver a vida, e você ali, sempre servindo na paróquia. Como é que foi primeiro esse conflito, para depois a gente voltar a falar desse conflito aí da sua mãe? Assim, como o papai sempre foi muito rígido, nem eu nem a minha irmã, a gente teve muita oportunidade de participar das coisas da sociedade, digamos, festas, shows. Acho que eu conto nos dedos as coisas que eu pude participar na minha adolescência. E a minha personalidade sempre foi muito assim, obedecer, mesmo que me doesse, mesmo que eu não concordasse, mesmo que eu quisesse ir para um lugar, não é não, então eu me submetia a isso, calava, né, chorava sozinha no quarto, enfim, mas eu nunca consegui enfrentar, assim, eu quero ir, eu vou, enfim. E assim, como a gente não tinha essa disponibilidade e essa liberdade deles permitirem a gente ir, então meio que eu fui me conformando a essa realidade da minha casa, né? Na escola eu acabava me aproximando de meninas que eram mais tranquilas, e aí não tinha tanto conflito assim. Mas é aquela história, né? A maioria vai para os lugares e você nunca vai. Né? A maioria participa daquilo e você nunca participa. Às vezes dava meio que tristeza, indignação, mas é como eu disse, eu sempre ficava muito na minha. Então, assim, rezava, entregava a Deus e acabava me conformando mesmo aquela realidade ali que já era tão tranquilo para mim, tão natural que... E como é a história da Toca de Assis? Como é que a Toca de Assis entra aí nessa fase? Foi nessa época ou foi depois? Foi um pouquinho depois, né? Eu já estava perto dos... Eu acho que eu já tinha uns 20, 21 e pouquinho, já estava mais... No início da fase adulta, da juventude. Da juventude. Assim, eu sempre tive muito esse desejo de servir a Deus de uma maneira mais intensa, né? Isso sempre foi muito forte dentro de mim. Eu sempre fui engajada na igreja em várias coisas. E nessa parte, eu comecei na Renovação Carismática no Ministrando com Artes, lá na Comunidade Recado. Minha irmã sempre participava e me levava. É um projeto que já está há muito tempo, né? Na Recado. Então, a veia artística já é algo que foi plantado lá atrás. Que é uma coisa que sempre foi muito reprimida na minha infância. E eu comecei a participar do Ministrando com Artes, né? Voltando. E a gente sempre ia, né? Eu e a minha irmã, aí conhecemos a Banda Vitória, que foi o meu primeiro grupo de oração da Renovação Carismática. Que era uma banda, né? No início era uma banda, aí depois a gente começou, aí transformou em grupo de oração, em comunidade, aí hoje não existe mais, mas foi o início da nossa caminhada, assim, enquanto Renovação Carismática mesmo e grupo de oração. Isso aí em meados de... 90, 2000, 2010. Você tinha uns 20 anos. 20 e pouco. Renata, a gente está falando, quando falou de Toca de Assis, meio que a gente falou de um chamado específico, né? E aí, como é que você começou digamos, esse processo de só a missa não bastar, só o serviço da igreja não bastar? Onde saciar a minha sede, onde saciar a minha sede, exatamente. Eu quero algo mais. Isso. Quando eu comecei a participar da Vitória, aí a gente foi se aprofundando mais em maiores serviços. Tinha o Ministério de Intercessão, que eu fazia parte,
Tinha os eventos que a gente ia da igreja. Aí eu também fazia parte da Providência. A gente ia também para organizar as coisas e vender algumas coisas para manter a comunidade. Enfim, os meninos iam tocar em algum momento, em algum lugar, eram chamados para tocar. Aí eu fui me engajando nesse sentido de servir mais. Mas num dos Ministrando com Artes e num desses encontros, tipo acampamento, de oração, final de semana que sempre tem, né, na cidade, tinha uma tenda da Toca de Assis. E eu comecei a conversar com as irmãs, né, de lá. O meu pai foi seminarista franciscano 9 anos. Nossa! Então eu cresci com São Francisco de Assis na minha casa. E Santa Clara também, mas mais São Francisco, porque, né, ele era do Seminário Seráfico, os Capuchinhos, ali de Messejana. Que é um dos baluartes da Toca de Assis, isso, né? E aí, assim, Dom Adalberto, que ainda tá vivo, graças a Deus, foi o mestre dele, o noviciado, enfim. Por N coisas, o papai saiu, né, do seminário, minha avó, meu avô passando fome no interior, seca, não tinha trabalho, enfim. Aí ele não ficou quieto. Eu aqui no seminário tenho tudo, cama, roupa lavada, comida, e a minha família, meu pai, minha mãe. Nada, né? Então assim, ele meio que no discernimento com o mestre, resolveu sair para trabalhar e sustentar a família. A minha mãe veio bem depois, mas assim, no início foi assim, ele não continuou. Só que eu acho não, na terapia eu percebi que inconscientemente eu absorvi aquilo dele pra mim. Porque a gente era muito unida, a gente ia pra retiro, a gente ia pra encontro, a gente fazia muita coisa junto. Quando você diz aquilo, você diz o desejo de servir totalmente a Deus. O serviço religioso mesmo, né? De doar-se a Deus a vida inteiramente. Então, quando eu conheci a Toca, Quando eu conheci a Toca, aí de repente assim, era o meu mundo, São Francisco, uma vida humilde, uma vida simples. O Padre Roberto era assim, naquela época pregava na Canção Nova, e aquele jeito feliz, meu Deus, é essa felicidade que eu quero pra mim. Ele não tem nada, ele vive descalço, com aquela manta marrom. Então aquela felicidade é essa que eu quero. Eu não quero mais nada nesse mundo. Eu já tenho isso dentro de mim, eu acho que desde que eu nasci. Assim, do simples, eu não tenho essa visão capitalista. É muito difícil eu comprar uma coisa a mais, só quando aquela outra minha já não serve mais. Isso aí já vem de mim. Eu acho que talvez até a educação do papai, mesmo lá em casa, a gente não desperdiça nada, de viver na simplicidade, enfim. Aí quando eu comecei a conversar com aquelas irmãs, aí elas disseram, você não quer conhecer a Toca? Na época era lá no Papicu, perto do terminal do Papicu. Da minha casa, 3 ônibus. Ah, mamãe, esse negócio não vai dar certo. Você passa o dia pra chegar lá, um tempo pra voltar. Aí o que eu ia? Eu ia nos finais de semana, né? Porque eu estudava, não podia atrapalhar meus estudos, não podia atrapalhar meu trabalho, não podia atrapalhar nada, né? Aí eu fui como voluntária, de ajudar, de estar lá com o pobre, né? Que eles acolhem, né? Os mendigos e tudo. Quando eu passei um tempo de vocacionada, aí elas me chamaram pra fazer uma experiência como vida religiosa. E aí começa a entrar a questão da vida religiosa na sua história. Pronto, aí me convidaram para fazer uma experiência interna. A mamãe não queria de jeito nenhum, tá doida. Porque ela tinha planejado a Renata de outra maneira, a minha mãe queria a Renata empresária, gerente de uma multinacional. E digamos assim... No caminho, eu dizia assim, Senhor, eu quero viver 2 dias de paz. Eu quero Fortaleza tá ficando para trás, porque foi fora daqui. Fortaleza tá ficando para trás e os problemas